Você já ouviu falar sobre Luzia Pinta? E sobre Calundu? Já ouviu falar? Tem gente que fala que o Calundu é o início da Umbanda no Brasil. Será mesmo? É aulão no vídeo de hoje. Bora pro vídeo! Salve com muita alegria, família Umbanda de Boa. Eis-me aqui mais uma vez, como este é um canal de religião. Nesse momento eu aplico uma bênção sobre você, pedindo a todos os orixás e guias que derramem sobre você a sua força, o seu poder, de forma que todo e qualquer mal que esteja com você, que nesse momento será quebrado e caia por terra. E durante todo o tempo da nossa reunião virtual, que você receba o axé necessário para restituir, restabelecer a sua alegria, o seu equilíbrio e a sua felicidade. É isso aí, galera, é assim que a família age, um pedido pelo outro, e quanto mais você pede pelo outro, mais bênçãos você recebe na sua própria vida. E já quero começar esse vídeo colocando fogo no parquinho. Eu quero saber a sua opinião. Quando começou a Umbanda? Foi com Zélio de Moraes mesmo? Foi com a macumba carioca? Foi com o Olocô? Ou será que a Umbanda sempre existiu? É polêmica, galera! Mas a opinião da nossa família, a sua opinião, é muito importante para todos nós, para um ler a opinião do outro, para a gente abrir a nossa cabeça, para entender como o outro pensa. Então coloca nos comentários, eu quero saber na sua opinião, como começou a Umbanda? E é nítido como nos dias de hoje existem várias correntes de pensamento com relação àquilo que seria o início da religião de Umbanda. É natural que muitos acreditem que Zélio de Moraes fundou a religião e outros que não concordam, que rechaçam completamente essa ideia. Mas será que existe alguma coisa baseado em fonte histórica que pode nos elucidar, nos iluminar, nos conduzir a alguma verdade? E galera, quero falar desde já, eu não posso falar como historiador, eu não sou historiador, eu sou sacerdote, eu sou professor e sou estudioso das religiões, principalmente daquelas que se desenvolveram aqui no Brasil. Se a gente pegar no Brasil, já no século XVI, a partir de 1560, se desenvolve a primeira religião sincrética do Brasil, a santidade. Olha, galera, tem um vídeo sobre santidade, um vídeo muito bacana, com muita informação. Tá aqui em cima, a Lorena tá deixando o card aqui para você. E essa religião foi desenvolvida pelos indígenas brasileiros. O que era a santidade? A santidade era uma religião que pegava fundamentos do culto da religião indígena e misturava com fundamentos da religião cristã, da religião católica. Mas é importante dizer que nessa primeira religião totalmente brasileira, não existia ainda a presença do elemento africano, não existia participação do povo preto nessa primeira religião. Era apenas uma simbiose entre o culto indígena tradicional e a religião católica trazida pelos portugueses para as nossas terras. Mas a partir de 1550 a história começa a mudar. Por quê? Porque a mão de obra escravizada é trazida em larga escala da África para o Brasil, principalmente para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar no começo. E esses primeiros escravizados, deste primeiro ciclo escravista do Brasil, né, eles eram originalmente, em sua esmagadora maioria, do Reino do Congo. Lembrando que o Reino do Congo era um reino muito grande, englobava o que seria hoje Congo, Angola, Guiné, uma região muito grande, né? Então, por isso que a gente tem africanos que vieram do Congo, hoje a gente fala, né? Nós temos essa nação Angola, hoje, né? Das religiões de matriz africana, mas para você entender que eles vieram daquela África centro-ocidental, do centro-oeste da África. É dali que vinham, né? Os primeiros escravos que chegaram ao Brasil. E é natural, né? Que essa gente trouxesse de sua terra natal a sua própria religiosidade. E claro, né, gente? Onde tem uma grande massa de escravizados, também tem muita fuga. E são esses escravizados deste povo de Congo e Angola que começam a fugir para dentro do continente, em direção às florestas, onde eles poderiam ficar protegidos, onde os portugueses, os senhores de escravos, não os alcançariam. E lá eles fundaram seus primeiros núcleos, seus primeiros quilombos, e também tiveram contatos com indígenas. E esse contato foi fundamental. E por que esse contato foi fundamental? Porque esses indígenas
dividiram com esses pretos as suas práticas religiosas, além do conhecimento da fauna e da flora aqui das nossas terras tupiniquins. E por que isso, mais uma vez, por que isso foi tão importante, esse contato do preto com o indígena? Porque para o povo banto, para esses subgrupos étnicos, esses grupos que participavam desse tronco banto, eram mais de 400 povos, eles tinham uma ligação muito forte com a natureza. Só que quando chegaram aqui, eles já não conheciam mais nada da fauna, não sabiam o que eram os animais, como e que eles poderiam aproveitar ou fazer uso desses animais, e também não conhecia nada da flora, não conhecia nada das ervas medicinais, não conheciam nada. E eles precisavam de alguém que lhes ensinassem. E isso realmente foram os indígenas que trouxeram, que abriram as portas desse conhecimento para esse povo. Então, lembrando, o povo banto já usava em seus rituais, na sua religiosidade, coisas como ervas, raízes, minerais e elementos de origem animal, em seus cultos, em seus patuás, em seus remédios, em seus unguentos. E isso foi o embrião, aquilo que favoreceu o solo fértil para que os primeiros cultos de origem africana, afro-brasileira ou de matriz africana pudessem se desenvolver aqui no Brasil. E o primeiro deles é o calundu. A palavra calundu pode ter muitos significados, não existe uma unanimidade entre os historiadores. Alguns dizem que pode significar culto com dança, né? Ou seja, as pessoas dançavam ao som de atabaques, ao som de tambores, mais ou menos como vai acontecer lá no futuro. Nós estamos aqui no século XVII, vai acontecer com os candomblés no futuro, mas começa a ideia de culto com dança, porque as pessoas dançavam realmente durante o culto. Mas também pode significar cara fechada, cara séria. Por quê? Porque quando a pessoa que recebia o espírito, ela fechava a cara, ficava com a cara feia. Então isso era atribuído ao conceito de calundu, de cara fechada, cara feia. E lembrando que a palavra calundu, assim como aconteceu com o termo macumba, com o tempo ela cai naquilo no negativo, no pejorativo. Se você pega já no final do século XVIII, começo do século XIX, calundu já era sinônimo de coisa ruim, feitiço, de negatividade. Assim como calunduzeiro era a pessoa que fazia coisa ruim. E daí você pode falar assim, nossa, mas você acabou de falar que as pessoas incorporavam e faziam cara feia, então tinha incorporação no calundu? Sim, existia a incorporação para o povo banto, a incorporação dos seus ancestrais, dos seus baculos, era uma coisa muito comum. E essa ancestralidade era da pessoa que conduzia o ritual. Se fosse eu, a pessoa que conduzia o ritual, e eu fosse aquela pessoa que fosse receber o espírito, seria um ancestral meu, um parente meu, que já desencarnou e que agora vem através de mim para trazer mensagens e cura para o povo. Então voltamos a entender, vamos entender isso aqui. Calundu é um culto ancestral do povo, para facilitar, do povo de Congo e Angola, que consistia no toque de tambores com canto e dança ritualística, sendo que em determinado momento o calunduzeiro incorporava um espírito que podia dançar e cantar, né, ou falar em sua língua natal africana, na sua língua do tronco banto, podendo ser quimbundo, kikongo, swahili, entre outros. Engraçado, tem um termo interessante entre os bantos, que esse processo de incorporação é conhecido como xinguilamento. Agora presta atenção nessa curiosidade, gente. Lá em terras africanas era muito comum, quando a pessoa começava a ter problemas, dores de cabeça, mal-estar de forma geral, da pessoa mais experiente olhar e falar, ah, isso aí é mal do calundu, ou doença do calundu. E isso é para todas as pessoas, mas principalmente voltado às pessoas mais jovens, aos adolescentes, que começam a ter dores sem explicação. E claro, qual que era o remédio para o mal do calundu, para a doença do calundu? O xinguilamento, a incorporação. Então levava-se a pessoa no lugar onde se cantava e dançava, né, tocava-se tambores, cantava-se, dançava-se, e a pessoa na incorporação, ela tirava todas as doenças, né? As pessoas experimentavam melhora depois disso. Então, o mal do calundu seria aquilo que a gente fala dos sintomas negativos que a mediunidade traz para nós. É assim que nós entenderíamos aqui no Ocidente, nos dias de hoje. E o calundu servia primeiramente para curar as pessoas, mas também se aceitavam pedidos de toda sorte, para feitiços e adivinhação.
E o calundu se desenvolveu muito nas Minas Gerais, como a gente vai bem falar aqui daqui a pouquinho, né? E o engraçado, só para a gente ilustrar, como falo que tem feitiço, tinha mironga para tudo, né? Existia um feitiço, uma mironga, que era para você encontrar ouro, né? Você tinha uma série de procedimentos que você fazia, depois tomava um banho no rio, para você poder ficar apto a conseguir encontrar a jazida de ouro, encontrar pepitas de ouro, né? Bem interessante e totalmente conduzente com aquela condição de mineração, desse ciclo de mineração das Minas Gerais, setecentista dos anos 1700. E o calundu certamente começou na Bahia no século 17. Aliás, a Bahia é o grande berço das primeiras grandes religiões de matriz africana. Mas o que acontece? Se você pegar nesses anos de 1600, o final desse século, de 1650 para frente, o que acontece no Brasil? Explode esse ciclo da mineração, encontra-se ouro nas Minas Gerais, encontra-se também pedras preciosas e começa uma grande movimentação para essa região. E claro, a atividade mineradora requeria muito a mão de obra escravizada. Então era comum que os escravos chegassem na Bahia e da Bahia fossem para Minas Gerais. E muitos desses escravos que vinham da Bahia para Minas traziam consigo esses conhecimentos de calundu. E tem uma coisa interessante com relação a Minas Gerais, porque existem documentos históricos da polícia, dos magistrados, dos juízes e desembargadores e também da Igreja Católica. E encontramos muitos relatos de praticantes de calundu em vários pontos do estado das Minas Gerais. Somente no último texto que eu li, que eu esqueci a autora, mas vou deixar esse texto aqui na descrição do vídeo, tá um link para você baixar esse texto na descrição do vídeo. Citava-se mais de 20 praticantes de calundu, só para você ter uma ideia como isso foi um fenômeno comum para a época. Toda grande cidade ou grande vila tinha 1, 2 ou até 3 calunduzeiros trabalhando. E nesses documentos históricos que eu estou falando para vocês, a gente encontra relatos desde 1680 até o início do século XIX, ou seja, até o início dos anos 1800. Entre esses documentos existem os relatórios sobre Luzia Pinta, que foi a maior calunduzeira ou a mais famosa calunduzeira do Brasil. Vamos conhecer um pouco sobre a história de Luzia Pinta, porque é muito interessante. Mulher negra, nascida em Luanda, Angola, Luzia viveu até os 12 anos de idade em sua terra natal, em posse de Manuel Lopes de Barros, que era o senhor, né, porque ela já era escrava. Manuel Lopes de Barros era o seu senhor. E foi trazido ao Brasil no ano de 1712. Passou pela Bahia e depois foi enviada para a vila de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, em Minas Gerais. Em 1718, a escravizada Luzia Pinta compra sua alforria de seus senhores, que eram João Pinto Dias e Manuel Pinto Dias. E não se sabe ao certo se esse sobrenome Pinta, de Luzia Pinta, né, foi incorporada de uma coisa ligada às suas origens, se era uma terra chamada Pinta, se era um apelido, né, que foi colocado nela, ou se esse Pinta vem realmente do sobrenome dos seus senhores. Tipo, eles eram Pinto, ela era Pinta. E Luzia, quando criança e antes de ser trazido para o Brasil, ainda lá em Angola, já havia sido convertida ao catolicismo. E pessoal, tem muita história atrás da história, mas tem uma coisa que eu tenho que colocar para vocês. Quando ela tinha 12 anos, ela teve realmente uma queda, ela teve uma paralisia, ela desmaiou e teve uma visão. E nessa visão era engraçado, porque ela encontrava uma mulher que falava: para onde você quer ir? O que você quer fazer? E ela não queria falar. Aí passa um tempo, ela encontra um rapaz. Fala: para onde você vai, menina? Por último, ela encontra mais uma mulher. Fala: menina, para onde você vai? Ela fala: eu quero atravessar o rio. Daí a mulher: pode olhar que o rio já secou. Daí o rio secava, ela conseguia atravessar o rio. Daí chegava numa encruzilhada, mais para frente, atravessando o rio, chegava numa encruzilhada. Nessa visão, ela encontrava duas senhoras e tinha um caminho muito bonito de um lado e um caminho cheio de pedra, mal feito do outro. E as mulheres falavam: você tem que seguir por este caminho pedregoso. E quando ela chegou nesse caminho pedregoso, né, ela seguiu o que as mulheres disseram, seguiu por esse caminho. Ela viu uma casa muito grande. Entrando lá, tinha um senhor de barbas brancas que falou assim: minha filha, esse é o que você realmente pegou o caminho certo.
A ideia da história é mais ou menos essa, né? E daí quando ela corre contar para o padre essa visão que ela teve, né? Que ela acorda com todo mundo tentando reanimar ela, né? Porque ela estava desmaiada. Ela vai contar para o padre fala: que lindo, minha filha, porque esse homem de barbas brancas que você viu era nosso Deus. E ela fica com isso na cabeça. Quando ela vem para o Brasil, é engraçado que essa história de atravessar o rio, né? O rio seca, ela consegue atravessar. Muita gente entende como um prenúncio, uma visão que ela iria atravessar o oceano para chegar ao Brasil. A verdade é que quando chega no Brasil, num dia de missa, Luzia também tem essa paralisia, né? Ela tem uma paralisia e todo mundo não sabe o que fazer, não sabe como acordar ela, até que tinha um preto chamado Miguel, que já era calunduzeiro, ele falou: isso é mal de calundu. E daí ele traz ela, né, para perto dele e começa a iniciar ela e ajudar ela a se livrar. Então ele faz toda a parte de cura de Luzia e aí inicia no calundu. É ele que passa os conhecimentos de calundu para Luzia Pinta. E é assim, né, que Luzia se torna uma líder religiosa. Ficou conhecida como exímia curandeira e uma grande praticante de calundu nessa região de Sabará, nas Minas Gerais. E a verdade é uma só: nem tudo é um morango. E claro que ela deve ter sofrido várias denúncias, e acho que muita gente não investigou, até que um dia, depois de muito tempo, a Igreja Católica ela se incomoda com esse trabalho religioso de Luzia. Ela foi presa e enviada para o Tribunal do Santo Ofício em Lisboa, que a partir do ano de 1741 prosseguiu com a acusação. Aqui eu tenho que abrir umas aspas aqui. Luzia nunca foi acusada por praticar religião do demônio ou para praticar religião ditamente africana. A preocupação era essa coisa da heresia, dela ter sido feito um pacto com o demônio, porque o Espírito falava através dela. Então a Igreja Católica acreditava que ela tinha feito um pacto com o demônio, e o demônio trazia conhecimentos a ela, por isso ela conseguia ter sucesso em ajudar e curar as pessoas. Mas lembre-se, nunca foi porque ela praticava uma religião de matriz africana, era por uma coisa que era contra o conceito de Deus, o conceito de religião da Igreja Católica. E é importante dizer que Luzia, nessa época que ela foi presa e levada a Lisboa, ela contava com mais ou menos 50 anos de idade. E é importante dizer isso porque a maior parte de sua vida ela continuou trabalhando e difundindo o seu trabalho nas Minas Gerais dos anos de 1700. E o interrogatório foi realizado. Mesmo ela tendo negado o tempo todo que ela não tinha feito pacto com o demônio, que ela não tinha nenhuma associação com o mal, e ela ainda confirmava a sua fé católica. Inclusive ela dizia muito que São Gonçalo é quem ajudava muito ela nas curas que ela praticava. Ela acabou sendo condenada à prisão, ao cárcere dos porões da Inquisição. E não se sabe exatamente o que aconteceu com Luzia Pinta após sua sentença. Mas sabemos que ela foi torturada mais uma vez com o objetivo dela confessar essa associação dela com o mal, o que nunca aconteceu. E é muito possível que ela tenha realmente morrido na prisão. Mas eu acho que você está doido para saber como será que eram essas sessões de calundu lideradas por Luzia Pinta. A parte mais importante do ritual é deixar o like, galera. Deixa esse like. Tá com preguiça, cidadão? Clica no like. Para você não faz diferença, para nós faz uma diferença enorme. E eu tenho certeza que se Luzia Pinta estivesse assistindo esse vídeo, ela certamente deixaria o like para nós. Mas voltando aqui para nós entendermos como era o calundu de Luzia. Presta atenção numa coisa, que o que eu vou dizer aqui está escrito no processo de acusação da Santa Inquisição da Igreja Católica, o processo da Igreja Católica contra Luzia Pinta. Esses documentos estão guardados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal. Sendo assim, é um documento histórico. Vamos lá, pessoal, vamos abrindo aspas aí. Esses rituais eram conduzidos pela própria Luzia, acompanhada por 3 auxiliares, 2 negras Angola e um escravo de origem desconhecida. E é curioso notar que seus auxiliares eram todos escravos de sua propriedade, o que revela
capacidade de certo acúmulo de recursos financeiros, gerados talvez pela prestação de seus serviços religiosos, como era comum nessa situação. No caso de Luzia, não há indícios de enriquecimento ou formação de grande fortuna. No entanto, ao que parece, parte de seu sustento financeiro após a conquista da alforria vinha dos serviços religiosos que ela passou a oferecer em Sabará. Durante o ritual, que era celebrado em sua própria casa ou na residência de seus assistidos, ela vestia-se com roupas especiais, ora descrita como a moda de anjo, ora descrito como a moda turquesa. Muitas vezes seus cabelos eram amarrados em forma de meia-lua e sua cabeça era revestida por uma fita larga. No início da cerimônia, em uma espécie de altar, cujo dossel era composto por tecidos, Luzia permanecia sentada em uma cadeira, segurando nas mãos um espadim, uma machadinha ou outro objeto de ferro. Ao agitar esses instrumentos, ela marcava com os pés e os braços o compasso da música, ao som dos tambores e atabaques tocados por seus escravos. Ao som dos instrumentos e do canto de suas escravas, Luzia começava a pular, tremer e a gritar frases desconhecidas, entrando em uma espécie de... A partir daí, suas auxiliares soltavam uma cinta que ficava amarrada em sua barriga e Luzia colocava alguns penachos coloridos na orelha. E nesse momento ela dizia que passava a receber ventos de adivinhar. Nesse momento, os participantes eram convidados a se ajoelhar e passavam a ser cheirados e assoprados. Eram cheirados e assoprados dos pés à cabeça, como forma de diagnóstico das doenças e queixas. Aqueles identificados como pessoas enfeitiçadas recebiam pós ou ervas, ora em suas cabeças, ora em suas bocas, sempre ao som dos gritos da oficiante, que muitas vezes precisava ser acalmada por seus auxiliares. Em algumas ocasiões, Luzia também oferecia vinho e outras bebidas alcoólicas a seus assistidos. E na sequência, ela mandava que todos se deitassem de bruços no chão. E imediatamente começava a passar por cima dos corpos, pular os corpos de um lado para o outro, sempre gesticulando de modo ininterrupto. Havia casos em que muitos assistidos, após ingerirem as substâncias oferecidas pelo ritual, chegavam a vomitar, ato que era interpretado como eliminação dos males espirituais. Em geral, dentro de certas variantes, procedia-se assim o ritual de adivinhação e cura, realizado geralmente à noite e que chegava a durar em torno de 2 horas. Seus atendimentos não eram oferecidos exclusivamente para africanos ou afrodescendentes, nem tampouco era voltado apenas para cativos, para escravizados. Luzia era procurada tanto por escravos quanto por alforriados, como também era procurada por homens e mulheres brancos, podendo ter grande poder aquisitivo ou não, sendo portugueses ou nativos da nossa terra Brasil. Pessoal, vamos fazer alguns comentários, né, gente? Uso de pós, uso de ervas, raízes, não está constando aí, mas eu tenho outros textos que dizem que se esfregava raízes e ervas nas pessoas. Ela que de pular, às vezes até de ficar em cima das pessoas. Tudo isso eram formas de descarrego. Quando ela começava a ficar muito nervosa, que o espírito, entre aspas, saía do controle, é porque ela puxava o carrego, o espírito ruim, a energia ruim com ela. E alguns textos que eu encontrei diziam que sopravam um tipo de argila branca, pó branco sobre ela, né, para que ela pudesse voltar ao normal, que a gente sabe que o nome disso é pemba, que naquela época pemba não era um giz, era um pó. Então tem muitas coisas que você vê que tem muita similaridade com as coisas da Umbanda, mas assim, você já imaginou ir num terreiro de Umbanda e falar, eu tô com um problema, a entidade começa a cheirar você? Inclusive diz um outro texto que eu tenho, que cheirava-se todos os orifícios da pessoa. Achei isso muito curioso, entendeu? Mas cheirava-se e soprava-se a pessoa inteira, para descobrir onde é que estava o mal, para que o bom espírito, o espírito do calunduzeiro, pudesse ajudar a pessoa retirando o mal que está com ela. Dava-se bebidas alcoólicas ao ponto de que alguns vomitavam, e ele dizia que quando vomitava era bom, porque acabava com o mal, eliminou o mal que estava dentro dele. Então eu acho engraçado que a gente vai encontrar muita coisa que tem muita semelhança com a Umbanda, né? Mas por outro lado, muita coisa que não tem.
E tem uma coisa, e tem outra coisa que eu preciso colocar. Os historiadores hoje, eles não conseguem entender o Calundu como uma religião que veio antes, por exemplo, do Candomblé Angola. Aliás, eles acham que não tem ligação nenhuma de uma religião com outra, porque o Candomblé de Angola ele tem uma estrutura muito mais estabelecida. O Calundu, você vai encontrar inúmeros praticantes de Calundu, cada um usava uma coisa. A Luzia usava machadinha, a espadinha. Você vai encontrar gente que usava espelho, que usava tina de barro com água, gente que recitava partes da Bíblia até que uma manifestação animal acontecesse, um pássaro pousasse ou passasse por cima. Tem uma série de situações, cada calunduzeiro tinha a sua prática, então não era um culto estratificado, organizado, que era uma coisa que todo mundo fazia igual. Sabia-se que cada um desenvolvia o seu próprio dom, né? E os espíritos que incorporavam, que conduziam tudo aquilo da forma que eles achavam melhor. Eu acho que isso, você vê, né? A incorporação de espírito, tem muitas, como volto a falar. Só que se você pega o Candomblé de Angola, que é basicamente um culto da mesma região, que veio da diáspora, o Calundu é uma coisa que já acontecia em Angola e foi trazido ao Brasil. O Candomblé de Angola foi uma religião que foi desenvolvida aqui no Brasil. Então tem pouca coisa a ver. Inclusive, eu posso falar para vocês, pessoal, que você encontra ainda gente que pratica o Calundu em Angola até os dias de hoje. Claro, bem diferente do que a gente está aqui hoje. Houve uma evolução, uma modificação, uma mudança. Mas existem ainda calunduzeiros e calunduzeiras nas terras de Angola. E eles não são vistos, de uma forma geral, com bons olhos. Não sei se isso é porque eles não compreendem o que é essa tradição, essa ancestralidade. Sei que eles têm medo dos calunduzeiros e calunduzeiras. Aí você chega aqui na Umbanda. Ah, mas então, será que Calundu é o início da Umbanda, Márcio? Se ele não é nem sequer o início do Candomblé de Angola, que foi o primeiro Candomblé que se estabeleceu, né? O primeiro Candomblé que se estabeleceu foi o Candomblé de Angola, que vem com o culto do Inquice, nem existia orixá ainda nessa época. O que eu vou falar para você? Se não é nem do Candomblé de Angola, quem dirá da Umbanda? Existem semelhanças, mas as diferenças são ainda muito mais gritantes. Mas claro, o Calundu tem uma importância fundamental para todas as religiões de matriz africana. Aqui no Brasil, foi a primeira religião, durou por muito tempo. É uma tristeza saber que o Calundu quase que desapareceu. São pouquíssimos os pontos e núcleos de Calundu que existem hoje em dia, e claro que o que se faz hoje é muito diferente do que se fazia lá na antiguidade. Agora, se você quer realmente fazer uma associação de Calundu com Umbanda, o que nós podemos dizer é que eu posso falar que o Calundu é um parente distante da Umbanda, que o Calundu pode ser considerada a bisavó da nossa religião de Umbanda, mas nada mais do que isso. Até porque as duas religiões, Calundu e Umbanda, têm a sua raiz, a sua origem no mesmo tronco bantu, no mesmo tronco de Congo e Angola. Galera, se você quer mais vídeos como esse, coloca nos comentários. Podemos continuar falando de outras religiões, e são muitas, que vieram antes da Umbanda. E se você quer aprender Umbanda com quem estuda e vive a Umbanda de verdade, pessoal, quero convidar você para o nosso curso Umbanda Boa de Teologia da Umbanda, o Teologia 2.0. Curso incrível, gente. Tem todos esses benefícios aqui. Olha, essa coisa boa. Mas tem uma coisa para acrescentar a partir de 2025. Você já tinha as respostas pelo professor, tanto com plataforma, pelo WhatsApp, que aqui é o único canal que você tem isso. Professor respondendo por plataforma e WhatsApp, todas as semanas. Mas aqui você vai ter lives exclusivas para os alunos de teologia. E se você acha que é pouco, entre em contato com o Newton pelo DDD 15 98119 1061 e por WhatsApp peça a ele não só as informações maiores do curso, mas o link de um bloco de aula grátis para você entender, um bloco de aula grátis para você entender como é que funciona, né, esse curso do Márcio Caim, do Umbanda Boa. E como eu sempre peço, me dê a honra de ser o seu professor. Você pode entrar em contato comigo por esse número, pode usar o QR Code, ou no primeiro comentário fixo desse vídeo você encontra um link que vai direcionar você diretamente para o WhatsApp do Newton. Eu acredito que esse vídeo vale o seu like, né?
e a inscrição aqui no canal, galera. Vem fazer parte da família Umbanda de Boa. Também coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo e suas dúvidas, lembrando que as suas dúvidas podem aparecer como respostas nos programas de segunda e quarta, os PTDs, ou na sexta-feira, quando temos o Comentando Comentários. E se quer fazer parte do nosso espaço de membros com vídeos exclusivos só para você, então vem aqui no segundo comentário fixo, aí vai ser um link para você fazer parte, né, do espaço de membros, para você se tornar membro do canal Umbanda de Boa, R$ 7,99, que faz toda a diferença na sua vida. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. E eu peço a Deus, Olorum, Olodumare, Zambi, Calunga, ô meu Pai, que você abençoe a todos os seus filhos que praticam as religiões de matriz africana, e que todas elas possam ter as suas histórias conhecidas, as suas importâncias reveladas, e que possam ser cada vez mais respeitadas por todas as pessoas. Peço a você, meu Pai, que abençoe a pessoa que assiste esse vídeo com saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Que todos os orixás, inquices e voduns, que todos os guias e catiços e protetores da nossa religião de Umbanda e das outras religiões de matriz africana, abençoe essa pessoa em todos os momentos da sua vida, levando ela a realizar seus sonhos e alcançar seus objetivos. Que Oxalá abençoe você hoje e sempre. Até a próxima.